Bom dia, turminha do terceiro ano. Hoje nós iremos fazer uma breve revisão da história. Vamos falar um pouco dos índios, dos quilombos e vamos contar a história da origem dos bairros. Cada bairro é uma história. Vamos começar falando dos índios, né? Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Quem sabe dizer? Isso mesmo, os índios. Os índios, eles habitaram por muito tempo, até quando chegou os europeus. O que aconteceu quando os povos dos outros continentes chegaram ao país? O que aconteceu com os nossos índios? Os índios foram perdendo a posse de suas terras, sendo expulsos ou escravizados, né? E com isso aconteceram muitos problemas com ele, né? Quais os problemas que surgiram nas comunidades indígenas? Apareceram as dificuldades para ele. Qual foram? Falta de assistência à saúde, falta de escolas, e também não tinha um lugar para plantar os alimentos, já que agora eles estavam sendo escravizados. E você sabe que o escravo ali não tem direitos, só trabalha. E quando eles não queriam trabalhar, eles eram maltratados. O que eles fizeram para buscar outras formas de sobrevivência? Afinal, eles precisavam sobreviver. Eles migraram, mudaram-se para as cidades, se misturando ao estilo de vida urbano da cidade, né? E assim eles foram vivendo. E até hoje vivem em pequenas comunidades, né? Vamos falar um pouco agora sobre os quilombos. O que aconteceu no Brasil entre os anos de 1534 e 1888? Esse foi o período da escravidão no Brasil. Agora, a escravidão não mais de índios, mas de negros, né? O que é a escravidão? Pessoas eram maltratadas, obrigadas a trabalhar horas e horas em serviços pesados, não eram remuneradas, não tinham direito a férias. Então eram tratadas como, como se não fossem seres humanos. E quando eles não se negavam a fazer os trabalhos, o trabalho mandado, eles eram castigados severamente, eram açoitados, eram vários tipos de castigos horríveis que eles sofriam. Então, por eles sofrerem muito, serem muito maltratados, às vezes eles fugiam, muitos deles, quando conseguiam fugir, eles iam para lugares muito distantes, como se chamam as comunidades formadas por eles? As comunidades que eram formadas por esses escravos que conseguiam fugir eram chamadas de comunidades quilombolas. Ainda hoje existem, poucas, mas existem. O que aconteceu com as comunidades quilombolas após o período de escravidão? Elas continuaram existindo, como eu falei, né? Hoje em dia existem sim, bem pouquinho, mas existem. O que a Constituição brasileira fez para as comunidades remanescentes, ou seja, esse restinho de quilombos que ainda hoje existe? O que a Constituição brasileira fez por eles? Ela criou uma lei que garante o direito de posse das terras e a manutenção do modo de vida dos quilombos, tá? Esse é um pouquinho da nossa história, desde lá do início do Brasil, do descobrimento do Brasil, até agora nós podermos entender a imigração na formação dos bairros, tá? Nós vamos perceber que cada bairro tem uma história. E a história geralmente ela conta sobre os imigrantes, né, que em especial na cidade de São Paulo, eles têm uma marca muito forte, né?
Vamos conhecer alguns deles. Olha só. A cidade de São Paulo é uma cidade que mais recebe imigrantes de todas as partes do mundo, né? É a maior cidade da América Latina e muitas pessoas, muitos imigrantes procuram a cidade em busca de emprego, de uma vida melhor. E que são imigrantes? Os imigrantes são pessoas que entram em um país para se estabelecer, para ter uma qualidade de vida melhor, porque talvez em seus países estejam passando fome, desemprego. Então eles migram, vão para outros países em busca de uma melhor qualidade de vida. Muitos bairros são organizados a partir da influência dos imigrantes. Olha aqui, nós vamos ver aqui a imigração japonesa. A imigração japonesa ela aconteceu muitos anos atrás, um período que estava acontecendo muitas guerras, fome. Então muitas famílias elas vinham em grandes navios e passavam dias e dias para chegar ao Brasil. E essas embarcações geralmente vinham lotadas, mas eles vinham com o sentimento de uma vida melhor, de ter um trabalho, de poder dar o sustento para sua família. E com a imigração dos japoneses, surgiu então o bairro da Liberdade, que tem uma influência muito grande dos japoneses. Se um dia você tiver a oportunidade de conhecer São Paulo, vai visitar o bairro da Liberdade, que tem uma forte influência dos imigrantes japoneses. Também nós temos os imigrantes sírio-libaneses, que tiveram uma forte influência na criação dos bairros de São Paulo. E um desses bairros fica a 25 de março. A 25 de março é uma das ruas mais movimentadas da cidade de São Paulo. Lá, os comércios, eles têm uma cultura muito forte. E foi justamente os imigrantes sírio-libaneses que têm esse dom de comércio que influenciaram na criação desse bairro. E lá na 25 de março até hoje existem muitos comércios, né? Muitas lojas que vendem produtos de todo tipo. Aqui também nós vamos perceber a imigração italiana. A imigração italiana também, os italianos chegaram ao Brasil em busca de plantar, de ter uma vida melhor, de ter uma terra. E também eles vinham em navios, passando vários dias, trabalhavam nos cafezais. E com a imigração dos italianos surgiu o bairro da Moca. Tá? Então, esses são um dos bairros e a influência dos imigrantes, como eles contribuíram para o crescimento da cidade de São Paulo e para a nossa história também do Brasil. Às 11 horas nós teremos nossa aula Zoom e lá também nós resolveremos nosso exercício dirigido, né? Onde nós avaliaremos tudo que nós já estudamos e eu sei que você vai conseguir fazer um exercício porque você aprendeu, você estudou. Então, eu espero vocês logo mais, tá? Às 11 horas. Até logo.